Bom dia, primeiro ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de Natureza e Sociedade. Vamos organizar o nosso material para fazermos a nossa atividade com capricho. Peguem o livro de Natureza e Sociedade e abram na página 28 para iniciar a leitura do poema. Aí, do outro lado da telinha, você vai acompanhar comigo esta leitura, para que nós possamos depois responder as perguntas, certo? Leia o poema abaixo. Depois, responda às perguntas. O título é As Muitas Casas da Gente. Hoje, na minha escola, a aula foi diferente. Meu professor falou sobre as muitas casas da gente. Casa de barro, madeira, de pau a pique ou tijolos. Tem também casa de palha, de gelo ou mesmo de folhas. Apesar das diferenças, as casas precisam ter teto, paredes, portas e janelas, sossego para oferecer. Em nossas casas, contamos com afeto e atenção, pois são espaços de descanso e também de proteção. A questão número 1. Circule no texto os materiais usados para fazer uma casa. Então, retornando lá na página 28, vocês vão marcar, circulando, os materiais que nós podemos construir uma casa. Então, vamos acompanhar. Vou retornar a leitura para que nós possamos compreender melhor e fazer essa atividade com concentração. Hoje, na minha escola, a aula foi diferente. Meu professor falou sobre as muitas casas da gente. Casa de barro, e aí eu vou me atentar. Barro é um material que é possível construir uma casa? Sim, pois a casa de barro utilizam-se do barro para a construção. Então, já vou circular o primeiro material que eu encontrei. Barro. Madeira. É possível construir uma casa utilizando madeira? Sim, as casas de madeiras são construídas com madeira. Circulo também. De pau a pique ou tijolos. Pau a pique não é um material. Pau a pique é o nome que é dado à moradia. Tijolos. É possível construir uma casa de tijolos? Sim, as nossas moradias, a maioria são feitas de tijolos. Tem também casa de palha. Palha também é um material utilizado na construção, na casa de palha principalmente. De gelo. É possível encontrar casas construídas de gelo? Sim. Aqui onde nós moramos não é possível encontrar devido ao nosso clima. Mas nos climas mais frios é possível sim construir uma casa de gelo, utilizando o material gelo. Ou mesmo de folhas. Também em outros lugares é possível construir casas de folhas. Então, olha só. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre os tipos de moradias. Esse assunto do poema e as atividades propostas dão continuidade às moradias que nós conhecemos e outras que nós vimos também por vídeo que existem em diversos lugares do mundo. Voltamos agora para a questão número 2. Agora você vai precisar escrever. De acordo com o texto, o que uma casa precisa ter? Vamos retornar o texto. Eu vou grifar para que seja possível a escrita de forma mais segura aí no seu livro. Apesar das diferenças, as casas precisam ter. Olha o que a casa precisa ter. Toda casa tem que ter isso aqui. Teto.
para nos proteger da chuva, do sol. Precisa ter também paredes. Precisa ter também portas e janelas. Teto, paredes, portas e janelas nos protegem do sol, da chuva e dos perigos que nós encontramos na rua. Além de tudo, é importante lembrar que a nossa casa, ela não é só importante pelo material que ela é construída, não é só importante pelo sossego que ela nos dá, pela proteção. A nossa casa também significa amor. Por isso que nós encontramos na nossa casa afeto, proteção e tantos sentimentos bons que nós dividimos com quem mora com a gente. Vamos fazer a leitura da questão de número 3. Marque X no que, segundo o texto, encontramos em uma casa. A primeira alternativa é a palavra afeto. Sim, nós encontramos na leitura do poema. Raiva. Eu encontrei essa palavra na leitura do poema? Não, então eu não vou marcar. Descanso. Encontramos também na leitura do poema. Então, marco X porque está correto. Tristeza. Essa palavra vocês ouviram ou fizeram a leitura dela no texto anterior? Não, então não vou marcar. Proteção. Encontramos em uma casa segundo o texto? Sim. A casa nos traz proteção. E a última palavra é sossego. Também encontramos em uma casa segundo o texto. Moradias para um futuro melhor. Você sabia que muitas pessoas vêm estudando como construir casas mais confortáveis e sem prejudicar o ambiente? As casas ecológicas são moradias que respeitam o meio ambiente e aproveitam o que a natureza oferece, como a iluminação do sol e a água da chuva. A nossa última página, página 30, nós vamos observar o esquema que representa uma casa ecológica. Mas qual é o significado de uma casa ecológica? Uma casa ecológica, ela é chamada assim porque ela é saudável. Ou seja, ela não prejudica o meio ambiente, ela não polui, então ela não traz danos e nenhum problema para a nossa natureza. Então, vamos observar. Eu tenho um teto solar. O teto solar, ele é composto por uma placa colocada, instalada no teto da casa. E essa placa, ela utiliza a energia do sol para que tudo que nós temos em casa, que precisa de energia, funcione corretamente. Então, através da energia do sol, a placa, ela consome a energia do sol, ela recebe essa energia e transforma em energia dentro de casa. Reaproveita materiais para construir as casas, ou seja, eles utilizam novamente materiais que já foram usados em outros momentos, em outros lugares. Guarda a água da chuva para ser utilizada no dia a dia. Então, a água que vem da chuva é armazenada em recipientes, fica guardada para ser utilizada em outros momentos, como lavar um carro, a calçada. A última leitura possui aparelhos que consomem menos energia. Então, tudo isso é pensando no meio ambiente, nesse cuidado. Número 1. As casas ecológicas são chamadas assim por quê? Agora há pouco nós conversamos sobre a casa ecológica e o porquê dela ser chamada assim. Porque ela utiliza recursos naturais de forma
responsável, como a energia solar, a água da chuva. Também faz o reaproveitamento de materiais. Tudo isso pensando na natureza, em como cuidar, proteger. E a primeira bolinha, vamos fazer a leitura. Não usam os recursos da natureza. Será que a casa ecológica não utiliza os recursos da natureza, como a energia do sol, a água da chuva? Vamos voltar na imagem para tirar essa dúvida. E no teto solar? Ele utiliza a energia do sol para gerar energia para dentro de casa. Então, estou utilizando sim o recurso da natureza. Também utilizo água da chuva para armazenar e utilizar no dia a dia. Também é um recurso natural. Então, a primeira alternativa ela não está correta. A segunda, utilizam os recursos da natureza com responsabilidade? Sim, pois utilizam a energia do sol, a água da chuva com responsabilidade. Não estou agredindo o meio ambiente, não estou poluindo. Questão número 2. Quais ações você pode fazer em sua moradia para cuidar do meio ambiente e ter um futuro melhor? Essa é uma resposta pessoal. Você pode pedir ajuda para um responsável. Vou dar minha contribuição. Economizar água. Nós precisamos cuidar também da água do planeta, que é um recurso natural. Quando você escova o dente, toma banho, lava a louça, você precisa tomar cuidado com o uso da água. Por isso, não pode deixar muito tempo a torneira ligada, ligar e desligar nos momentos necessários. Também é importante a gente prestar atenção e ter cuidado com o lixo doméstico. Todos os dias, em casa, nós produzimos lixo. E para onde será que esse lixo é destinado? Então, antes desse lixo sair de casa, nós precisamos ter o cuidado de embalar esse lixo, de todo dia tentar diminuir um pouco mais essa produção de lixo para contribuir com o meio ambiente. E a gente precisa também ficar atento para onde esse lixo está indo. Está indo para os locais corretos. Então, uma excelente atividade a todos e até a próxima. Um beijão!